Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar um pouquinho do que é o estado estacionário no modelo de solo, ou seja, quando a economia estaciona. Então vamos ver, qual a situação que a gente tem nesse estado? A gente tem que a variação do capital, ΔK é igual a zero. Então nesse momento o capital por trabalhador ele nem diminui e ele nem cresce. Por quê? A gente já vai ver. Olha só, esse estado a gente tem a seguinte relação, a seguinte igualdade. Nesse momento a gente tem que o investimento, como já foi visto em vídeos anteriores, é uma função da variação no capital, tá? E o investimento nesse momento ele vai ser exatamente igual ao capital, tá? O investimento e o capital eles vão se dar as mesmas taxas, vai ser igualar, ou seja, o nível de investimento vai ser exatamente igual ao nível do capital nesse momento, tá? E a gente já viu que o investimento é uma função da taxa de poupança e a própria taxa de poupança é uma função do capital injetado, tá? Então aqui SFK, ou seja, sendo a poupança uma função de K, ela vai ser exatamente igual ao nível de depreciação. A gente já viu isso em vídeos anteriores, tá? À medida que o investimento vai aumentando, o produto por trabalhador vai aumentando, o capital por trabalhador vai aumentando, só que a proporções menores, a taxas decrescentes e a variação do capital em função da depreciação ela é constante. O capital vai se depreciando a taxas constantes ao mesmo tempo. Vai chegar um momento em que os níveis de poupança por trabalhador, de investimento por trabalhador, vão se igualar às taxas de depreciação do capital. E isso vai fazer com que o capital, naquele momento ali, ele nem cresça e ele nem diminua. Ele vai ficar constante porque ele vai se igualar, as taxas de investimentos vão se igualar à taxa de depreciação do capital. Então, graficamente, a gente tem a seguinte situação. Olha, num primeiro momento, a gente tem que o produto por trabalhador aqui, ó, o Y pequeno, ele vai aumentando. Tá? Por que ele vai aumentando? Porque nesse momento aqui, a gente tem que as taxas de investimento por trabalhador, elas são maiores que as taxas de depreciação do capital. Só que a gente já viu que esse produto por trabalhador, ao longo do tempo, ele vai diminuindo. Ele continua crescendo, mas a proporções cada vez menores, a taxas decrescentes. Vai chegar um momento onde a gente tem esse nível de capital aqui, o K asterisco, que é o chamado estado estacionário da economia, onde o produto por trabalhador, nesse ponto aqui, como sendo uma função do capital, ele vai se igualar à depreciação. Aqui, o investimento por trabalhador, ele vai se igualar à depreciação do capital. Então, olha só, a gente tem que... claro que aqui tem a variável população também. Então, aqui a gente tem a depreciação do capital formada pelo desgaste do capital e pela taxa de crescimento da população, porque a gente já viu que à medida que a população cresce, o produto por trabalhador diminui, considerando-se tudo mais constante. Por quê? Porque a gente vai pegar aquele nível de produto, tá? O PIB, e a gente vai dividir por uma população cada vez cada vez maior. Ou seja, nós teremos um produto final por trabalhador cada vez menor. Nesse ponto onde a gente verifica que a depreciação ela se iguala às taxas de investimento, e a gente já viu que o produto é uma função do capital e o capital é uma função do investimento, nesse momento a gente tem que a variação do capital ela é nula, ela nem cresce nem diminui. Esse ponto a gente chama de estado estacionário da economia.